Bueno, creo que ya podemos dar comienzo oficial entonces. Este foro Esse nació fórum en la Casa nasceu na Casa do Taturana, no Brasil, em 2022, com o desejo de abrir um espaço que não tínhamos encontrado em nenhum outro lugar, e por isso que nós decidimos criar ele, um lugar de encontro, de reflexão, de construção de redes para um cinema de impacto social que esteja pensado, feito e vivido aqui na América Latina, nos nossos territórios. Tínhamos interesse de encontrar modelos que permitissem que os nossos filmes realmente circulassem, chegassem nos ouvidos que realmente importam, que reconhecessem os trabalho nosso como agentes de mudança cultural e o mais importante é encontrar a comunidade, fazer essa família que está aqui na fogueira. Então, reunindo essas diferentes organizações culturais, chegaram mais voluntários para fazer isso. A realidade foi tão contundente, é aquela sensação de comunidade que nós sentimos no Brasil, que simplesmente esse foguinho de encontrar a nossa gente fez inevitável fazer um segundo encontro. E o ano passado, na edição do México, em 2023, conseguimos nos perguntar mais a fundo pela decolonização das nossas práticas e os olhares nossos nos nossos cinemas. Conseguimos comemorar as nossas vitórias, mas também conseguimos nos olhar um pouco mais criticamente para falar dos fantasmas que nos incomodam, as práticas que não queremos mais repetir. E saímos de lá sendo muito mais conscientes das possibilidades de reparação histórica que tem as nossas imagens, as nossas metodologias, os nossos discursos, os nossos modelos de colaboração e as nossas histórias. Lançamos a Mediateca de Casos de Estudo Latino-Americano com 19 exemplos de filmes e equipes que já têm transformado alguma coisa nessa região. Nessa mediateca tem casos que falam de combater o racismo, da participação política de mulheres negras, de mães procuradoras, das memórias dos desaparecidos, os movimentos dos estudantes, adolescências trans, paz e reconciliação, da luta antimineira nos territórios, da transição energética que é proposta pelos povos. São histórias que refletem muitas das lutas e os fenômenos particulares dos nossos territórios e algumas das maneiras que nós temos criado para solucionar. São essas ferramentas que ainda estão vivas e para quem não conhece, vocês podem visitar www.mediatecasinemaimpacto.com e lá também poderão encontrar o processo que a gente fez para se dar conta como avaliar esses processos e como que a gente tem demonstrado que as nossas campanhas e ações fazem sim uma diferença. No México também construímos um espaço de exibição, uma base de dados que tem bibliotecas, escolas, salas alternativas de pelo menos 9 países diferentes, onde a gente apresentou filmes, e é lá que a gente comprovou que o modelo de distribuição tradicional nunca foi pensado para os nossos filmes. Fomos então embora do México com o chamado de fazer crescer esse espaço para que as redes continuassem se articulando e o conhecimento se compartilhando e para insistir em políticas públicas que considerem a riqueza do nosso trabalho e o vazio que tem os nossos sistemas culturais, que não deixam ter uma sustentabilidade como trabalhadores da cultura. E nós estamos aqui hoje, um ano depois, no Centro Nacional das Artes Délia Zapata Oliveira. Para quem não é da Colômbia ou talvez não conhece ela, a Délia foi uma artista visionária, ela foi folclorista, dançarina, uma mulher negra que defendeu o valor das danças das costas pacíficas e atlânticas desse país. Ela demonstrou
o papel fundamental das artes para moldar a sociedade. Para mim, como dançarina, é uma honra abrir esse fórum relembrando o seu legado e relembrando que os centros de arte são também centros de pensamento indispensáveis para as mudanças sociais e políticas. Aqui, não apenas nas faculdades, estamos gestando novos conhecimentos. Como a Ciomara falou, esses lugares pertencem a nós e podemos ocupar eles com orgulho. Nessa ocasião, e acho que a gente já reparou, já sentiu, estamos reunidos em torno à memória, o corpo e o território. Redes que atravessam as nossas histórias, as maneiras que elas circulam e as comunidades que protagonizam. Vamos também explorar o horizonte da distribuição e pensar conjuntamente quais que são as chaves do comunitário que a gente quer fortalecer. E pensando no coletivo, vamos nomear também algumas práticas de cuidado para nos cuidar, para cuidar a memória, o corpo, o território nas nossas colaborações. Estamos encontrando-nos aqui de novo para construir em rede de novo nesses 4 dias intensos, onde o tempo vai passar voando. De manhã vamos ter painéis para achar inspiração, depois vamos ter conversatórios para participar ativamente, trazendo as suas experiências, e às tardes vamos ficar em grupos menores para aprofundar em temas de interesse. O convite é para se questionar, para se conectar, para continuar desenhando o caminho desse sistema de câmbio do qual somos todas parte e todas podemos contribuir. Lembrando as palavras do Odelord, a mudança não virá se estamos esperando um líder, um salvador ou as condições perfeitas. Somos nós a mudança que procuramos. Vamos assumir a nossa responsabilidade como agentes de mudança e vamos continuar usando as histórias como ferramentas de. Vamos lembrar que as nossas histórias realmente moldam a realidade e transformam a realidade. E perante a presença de histórias, narrativas e visões de mundo destrutivas, as histórias insurgentes, rebeldes, as de lá baixo, entre os pedacinhos, aquelas que se abrem em passo dançando, e na sua referência elas questionam o marco e as divisões opressoras. Então vamos nos perguntar como que as nossas histórias podem ajudar para fazer crescer esse terreno, para comemorar a vida, a comunidade e o senso de pertença. São histórias construtoras de narrativas de dominação, são narrativas que propagam medo ao diferente ou que possibilitam o entendimento da diferença. Como que foi o nosso cinema para curar feridas, para fortalecer territórios e comunidades. E para me ajudar a continuar respondendo algumas dessas perguntas sobre o cinema que nós imaginamos, gostaria de convidar a Meki Ulioni e a Leiki Uriana para vir. Eu não quero ficar aqui sozinha, é estranho. Sejam bem-vindas, muito obrigada por aceitar esse convite. Bom, Medhin é uma diretora de cinema mexicana, ela veio de Chiapas. Ela já acompanhou processos de cinema participativo e colaboração comunitária em Honduras e Guatemala. O seu primeiro longo-metragem fala de 3 mulheres africanas e os processos de resistência contra o racismo e o que significa morar no México no corpo de uma mulher preta. Ela também teve a estreia de um filme
com técnicas de teatro de sombras, onde faz homenagem às resistências de cadenas de opressão. E a Lake Uriana, ela é o Ayu do clã Sihono, estudou na Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba. Ela já participou como realizadora e produtora em várias produções cinematográficas em Venezuela, na Colômbia, e desde 2005 que ela está produzindo e daqui a pouco vai estrear uma curta que chama Memória da Vespa sobre o encerro. Para ela tem sido muito importante priorizar a formação de outros indígenas participando na Escola de Comunicações Wayuu Harariju, Farias Montiel, e impulsando também o primeiro laboratório de cinema étnico de Colômbia, o Wayuu Lab, que é realizado em território Wayuu entre 2019 e 2021. Bem-vindas, Medin e Lake. E bem, gostaria que vocês contassem um pouco para nós qual que foi a semente que levou vocês para fazer cinema e o cinema que vocês fazem. E depois para compartilhar e começar a criar essa visão compartilhada, falem para nós como que é o cinema que vocês sonham. Oi, bem, muito obrigada. Muito obrigada a todos e a quem me convidou para este espaço. Eu estou muito emocionada de dar respostas. Eu tenho mais perguntas que respostas, mas eu vou me animar a dizer algumas coisas, mas acho que me emociona mais os espaços em que vamos estar compartilhando experiências e talvez traçando caminhos juntas. Bem, eu sou Mary Hinteold, eu sou mexicana, sou duas categorias com uma combinação muito pouco provável. Eu sou do México, então acho que faço cinema por isso, porque acho que é importante, bem, me considero afro-mexicana. Na população afro-mexicana, apesar de que sempre existimos, temos um reconhecimento institucional muito recente, desde 2019. Então, acho que por isso eu faço cinema, porque eu faço cinema que fala sobre racismo, que fala sobre a negritude, que fala sobre a diáspora, porque acho que são temas que surgem e é importante que se fale no México e é importante que sejam presentes, não que não se tenha falado antes, mas é importante que estejam presentes hoje em dia. Eu acho que o cinema é um espaço muito hegemônico, que é muito difícil entrar. Além disso, eu faço cinema fora do centro do México, então eu me atreveria a dizer que é uma indústria muito centralizada. Eu moro em Chiapas, que é no sul do México. E em Chiapas nós formamos um grupo de pessoas que partilhamos a formação, que partilhamos a produção e que fazemos muito trabalho colaborativo e brigamos muito para entrar na indústria do cinema mexicano. Às vezes eu me pergunto, compartilhei isso com um colega mais cedo. Eu lhe explicava que nesses espaços do cinema na periferia, no México, se temos feito uma luta para entrar na indústria do cinema no México, porque para que nos possam ver, porque senão eles não os veem. Então, eles pensam que a gente não sabe fazer cinema, que a gente não pode fazer cinema. E se nós fazemos e estamos aí brigando para estar nesses espaços, que apesar estamos fora. Eu tenho 2 filmes terminados. Meu primeiro filme se chama Negra, como compartilhou Vanessa.
É um filme que fala sobre o racismo e o que implica ser mulher negra no México. É um filme que estreou com Ambulante, que Ambulante tratou muito bem este filme e estreou num contexto político muito interessante. Era o primeiro ano. O reconhecimento constitucional da população afro-mexicana foi um ano antes, em 2019, e em 2020, quando estreou Negra, foi a primeira vez que o México, no seu censo populacional, incluiu a categoria afro-mexicana, negro, negra, no censo. Então, se estreou nesse âmbito, nesse marco histórico, e foi muito importante para o filme. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu apenas tenho 2 filmes, então não tenho tanta referência, mas aconteceu algo curioso. Negra teve na rota de festivais. Nós decidimos que íamos fazer uma rota de festivais, ainda que no início eu não entendia muito bem o que era. Eu só queria colocar no YouTube, mas quem vai ver o meu filme? A minha mãe, meu irmão, talvez alguma amiga. Mas então, no final, decidi fazer a rota de festivais. Então, fizemos. E, curiosamente, Negra foi selecionada e foi exibida no seu primeiro ano, muito mais fora do México, nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia também, em lugares em que há, não sei como dizer, mas que também, em outros países que também há população afrodescendente e que tem um caminho mais aprofundado do que no México. Então, depois no México, colocaram os filmes em todos os lugares, porque como foi bem em outros lugares, então já queriam ela também no México. Então quem e aí ficou muito legal porque finalmente aceitaram um filme no México. E com Django, que foi o meu segundo filme, estamos fazendo um pouco essa mesma estratégia. Acho que uma vez escutei uma amiga dizer uma frase que me impactou muito e dizia que eu não acho que o filme vai mudar o mundo. E eu fiquei como assim? Mas na realidade, acho que eu me reconheço um pouco nessa frase que veio depois. Que o cinema muda é a forma como vemos o mundo. E aí me reconheci muito no trabalho que eu faço, porque realmente eu mostro isso. Eu mostro o mundo que eu conheço, que eu vejo, que eu quero compartilhar. E atenção, porque eu acho que não é uma visão individual, é um olhar compartilhado. Então, nesse sentido, acho que o cinema é como uma radiografia que mostra o mundo, é como uma radiografia, é como um diagnóstico do mundo em que nós vivemos, os momentos históricos que habitamos e nesse sentido eu também acho que por isso é tão importante não apenas diversificar os temas, as histórias que se contam, mas também quem contam essas histórias, as vozes que contam essas histórias. Afinal, o cinema, os filmes que nós fazemos é memória histórica, é o que vai ficar para sempre. Eu fico até um pouco quando penso que isso vai ficar para sempre, mas que bom. Eu acho que nós contribuímos para essa memória histórica, por isso que é tão importante que os nossos olhares, que as nossas vozes estejam aí, porque senão são as mesmas vozes que sempre estão, que sempre estiveram, e temos que abrir mais espaços. E eu acho também que é muito interessante este espaço, e eu que me dedico mais à realização, ainda que também eu me dedico um pouco à exibição, mas um pouco menos. Eu acho que é importante formar público, porque aqui, para quem eu faço os meus filmes, eu tenho muito claro para quem eu faço os meus filmes, mas eu sei
que eu falo sobre a afrodescendência, sobre a negritude, e as pessoas que eu quero que vejam esses filmes são as pessoas da minha comunidade, e é para essas pessoas que eu faço os meus filmes, porque quando eu cresci, não tinha filmes que eram feitos para mim. Eu nunca vi um filme que pensaram em mim quando fizeram esse filme. Eu venho de um país onde o negro sempre foi um pouco folclorizado. Sim, foi vista a negritude no cinema mexicano, mas de uma maneira folclorizada, estereotipada, às vezes não tão digna, e eu cresci com isso, não sou eu, toda a minha geração. Então, por isso que eu acho tão importante que a gente esteja nesses espaços e sejam nossas narrativas as que estejam aí. Já passei do tempo? E, bom, eu acho que é importante que nossas vozes, que haja uma diversidade de voz no cinema e que a gente pense nos públicos e também é muito importante. Por isso que eu estou tão agradecida com as pessoas na exibição, porque senão ninguém veria nossos filmes. E a formação de público, eu acho que é uma tarefa muito importante, porque eu não faço filmes para festivais. Sim, elas aparecem em festivais, os meus filmes, não em todos, em alguns festivais, mas eu sei que eu não faço filmes para festivais. No entanto, como estratégia, nesse momento, eu acho que talvez em 5 anos, talvez já não pense assim, ou que talvez esse não seja o caminho e que tomara que possamos ter outros caminhos, mas eu acho que, por exemplo, o meu avô que mora numa cidadezinha no México nunca vai ao cinema e meu avô pôde ver meus filmes porque depois dessa rota de festivais que os meus filmes fez, então chama mais atenção no circuito de exibição e então passaram na televisão e isso é importantíssimo porque passaram na televisão. Então meu avô pôde ver o meu filme, porque muitas pessoas não vão ao cinema comercial ou ao cinema de festivais, mas mesmo assim essas pessoas podem ver. Então nós apostamos em estratégia fazer essa rota de festivais que é cara, que nos colocam para competir, porque a indústria do cinema funciona numa lógica do capital, então em diferentes cenários nos colocam para competir. Competimos por financiamento, por fundos, por bolsas, por festivais, por prêmios. Às vezes eu me pergunto se vale a pena passar por aí. Eu vou lhes dizer, apostei com a minha produtora que vamos, por enquanto, fazer por aí, por este caminho, enquanto construímos outros caminhos, porque essa competição que nós temos entre nós. Atenção, na indústria. Eu acho que há outras formas de fazer cinema muito colaborativas, mas com muita vontade de que comecemos, apesar de que já começaram há 3 anos, de fazer outras rotas, de fazer em conjunto. Muito obrigada. Obrigada. E agora, Leike, fala para nós qual que foi a semente para você, qual que é a visão do seu caminho. Muito bom dia para todos. Muito agradecida de estar aqui. Eu sinto que o tempo é muito pouco para tudo que nós gostaríamos de compartilhar. O meu processo, a semente que me trouxe até aqui, tem sido um processo coletivo de poder nos
olhar, reconhecer como povos indígenas. Eu iniciei em Maracaibo, eu nasci em Venezuela e sempre com o Davi, o meu primo, que tem sido o meu mentor, o meu companheiro nesse processo de reflexão no cinema. Eu comecei acidentalmente, na verdade, porque eu estudava como enfermeira, quase já estava para me graduar, eu tinha um trabalho e quando eu me encontrei com isso do cinema, era um grupo de pessoas, entre eles um francês que veio fazer um documentário na minha comunidade. E eu comecei a perguntar o porquê, para o quê, e nunca pensei que nós podíamos fazer cinema e que nós podíamos aparecer nas telas. De fato, eu nunca tinha ido numa sala de cinema. Então, começando lá com aquela experiência, com aquele intercâmbio, eu comecei a questionar e a me perguntar o que tem sido feito sobre o povo Waiú, o que tem sido contado, onde que estão os filmes, onde que eu posso ver esses filmes. E conhecer o que tem sido feito sobre o povo Waiú. E o que eu me dei conta foi que tinha muita indignação e angústia de ver como que as histórias têm sido contadas sobre o povo Waiú por outras pessoas que não fazem parte do povo Waiú, tudo cheio de estereótipos e imaginários sobre a nossa cultura que estão totalmente equivocados. O exemplo disso é um filme venezuelano que chama Tóquio para Waipó, que fala muito mal do papel da mulher, o papel do tio materno. Então, começando com isso, junto com o Davi, a gente falou: bom, nós queremos fazer cinema, nós queremos fazer filmes. Eu quero poder contar as histórias que realmente acontecem na nossa comunidade e as coisas que realmente acontecem no povoado. E eu morei numa cidade que 70% é população indígena e 30% é população não indígena, que desconhecia totalmente o povo Waiú. Então, o cinema para mim era uma maneira de conectar culturas, de poder gerar pontes para juntar, para nos olhar e nos respeitar como seres humanos, com culturas e idiomas diferentes, mas que no fim das contas somos seres humanos que moramos lá e que não nos conhecíamos e o que tinha era muitos estereótipos sobre o povo Waiú. Não vai se mexer, não vai mexer com o guarriro, não vai mexer com o guarriro, não vai tirar o sangue de um guarriro, vai ter consequência. Então tem muitas coisas que eram errôneas e daí eu comecei a trabalhar, a construir histórias que ajudassem a entender a cultura Waiú para o povo não Waiú, não indígena. E depois entendimos também que tinha também muitas coisas nas comunidades que realmente não eram vistas pelas comunidades mesmas. Então, nós fomos também nas comunidades. Então, se isso tudo começou como uma coisa que nasceu entre nós, foi ficando uma coisa mais coletiva e mais importante porque é coletivo. E foi isso que nós começamos a trabalhar no processo coletivo com o Davi, fazendo trabalhos em função de lutas sociais para visibilizar a exploração do carvão, a defesa da água, a defesa do rio, o papel da mulher, a diversidade cultural que existia e começamos a construir, começando lá. Depois, nesse caminho, nos encontramos com outros colegas indígenas que também tinham as mesmas perguntas, e foi assim que conformamos a rede de comunicações do povo Waiú em 2010. E com a rede de comunicações,
criamos um espaço, né? Isso eu não fiz eu sozinha, né? Criamos com o coletivo um espaço para ter uma escola de comunicação a fim de ter mais pessoas com possibilidades de contar histórias, porque o povo Wayuu ele é muito grande e temos uma grande diversidade de território e de situações no território. Então foi isso que gerou que a escola tivesse essa semente de vários jovens que pudessem contar as suas histórias através do audiovisual, do rádio, da escrita, da fotografia. E ao mesmo tempo também criamos a mostra de cinema e vídeo Wayuu, que chega esse ano na sua 14ª edição. É uma mostra de cinema que no começo projetava apenas filmes Wayuu, porque nós tínhamos muito interesse em conhecer e levar até as comunidades o que está sendo falado sobre nós. E assim, o que eu senti perante esses filmes, as pessoas que foram filmadas, que apareceram e os territórios, para que as pessoas pudessem refletir sobre isso. E além disso, que nós tivemos conversatórios e fizemos reflexões nos territórios para falar sobre os direitos das comunidades. De quando um grupo é levado lá para filmar no território e não de chegam umas pessoas lá para fazer o que elas quiserem fazer. Não, nós como comunidade temos o direito de exigir o que é que vai ser feito. É nós que vamos escolher as locações, os assuntos que serão utilizados, quais que são os lugares onde pode ser filmado, onde não, quais que são os lugares sagrados, que assuntos que podem aparecer e quais que não, porque são sagrados. Isso tem sido um dos trabalhos que temos feito com as amostras de cinema e a escola de comunicação. E começando em 2019, estamos projetando o Wayuu Lab, que é o laboratório de cinema para comunidades Wayuu. Nós fazemos tudo para a comunidade Wayuu, porque somos um povo muito grande que moramos entre a Colômbia e a Venezuela e achamos que para poder nos abrir para outros, precisamos primeiro nos fortalecer. Um dos nossos grandes sonhos que eu compartilhei aqui para a colega era poder realizar um filme feito com população Wayuu e que pudéssemos falar na nossa língua, porque às vezes é muito difícil trabalhar com um fotógrafo ou um engenheiro de som com uma cosmovisão e um sentir seja difícil de contar em espanhol. Então, falando em Wayuu, nem que o entendimento é possível. Esse projeto já está sendo gestado. Por exemplo, a Memória da Vespa, que o filme que eu fiz foi feito com uma equipe netamente Wayuu. E agora eu estou produzindo o filme do Davi Hernandes, que também é Wayuu, e temos uma equipe indígena. Então, eu não quero falar que não possamos trabalhar com pessoas não indígenas, mas falar sim que é importante fortalecer as equipes indígenas para considerar a possibilidade de nos contar desde a nossa cosmovisão e a nosso sentir, além do que é atrativo, mas o que tem um significado cultural, espiritual e simbólico para o povo Wayuu, porque assim como a colega falou, nós também nesse momento estamos construindo memória. Então, daqui a alguns anos, vários desses filmes é o que vai ficar, é o que vão contar sobre os povos indígenas e o que a gente está vivendo agora. O meu filme A Memória da Vespa fala sobre o encerro, mas também na pandemia. Então é um conto, é um registro que fica sobre aquele momento, mas também que relembra um outro momento que é o nosso encerro como mulheres Wayuu, que passamos de ser meninas para ser mulheres,
com o nosso primeiro período. Então, são esses dois encerros que são conjuntos para preservar a vida. Estamos nesse processo de criar mais produções e formar não apenas na técnica, mas desde um sentido social, desde um sentido espiritual, para a sobrevivência das nossas culturas através das telas. Muito obrigado. Muito obrigada, pois eu acho que a partir das suas experiências também talvez se reflitam em outras experiências comunitárias coletivas, em outras formas de fazer cinema e de pensar nas pessoas que veem os filmes. Eu acho que isso, ao pensar no seu avô, ao ver a televisão, nestas épocas em que nós estamos tão obcecados com as plataformas, com o digital, acho que sempre temos que continuar fazendo combinações e escutando você também, Leike, a importância de fazer essas equipes, de fortalecer dentro de nossas comunidades as pessoas que contam as histórias. Eu acho que é como uma dança e um equilíbrio entre navegar a indústria que existe, modificá-la e continuar abrindo espaços. Então, agradeço as duas bastante pelos espaços que abriram e também por compartilhar com todos nós suas visões de cinema. Acho que com essas sementes que vocês trouxeram, vamos abrir as outras conversas que vêm nos próximos dias. E hoje, justo hoje, vamos estar em Lua Nova. Então, vamos continuar percorrendo de cada manhã, de cada conversa, de cada momento, pequenas contribuições que vamos continuar tecendo nessa rede que estamos lançando, cheia de vozes, de olhares que passam pelo próprio corpo, pelas experiências territoriais. Então, muito obrigada por iniciar neste caminho. E bom, acho que agora vamos poder tomar um café, esticar um pouco, alongar um pouco, já que chegamos tão cedo e madrugamos, assim que podemos voltar a esta sala em uns 20 minutos para a seguinte atividade. Por enquanto, o café está aqui fora, na entrada. Obrigada a todos.